José Luiz Alqueires, engenheiro civil, pós-graduado em Planejamento de Expansão e Energia Nuclear pela Universidade de Chicago e pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, ocupou ao longo de sua vida profissional vários cargos de decisão, sobretudo no setor elétrico brasileiro. Foi presidente da Eletrobras, diretor do Bendespar, diretor da companhia Bosano-Simmons e presidente da Alstom, presidente da Light, entre outros. Hoje ocupa a presidência do Conselho de Administração da Eletrobras. Alqueires, como é chamado no meio empresarial, conversou com o canal GE, no seu escritório em Ipanema, sobre a Eletrobras, o setor elétrico e também sobre a sua nova função como diretor executivo da editora Edições de Janeiro. Muito obrigado, Alqueires, por essa oportunidade. Prazer recebê-los aqui. Nós aqui no canal Energia, do Grupo de Economia de Energia, começamos uma série de entrevistas com experientes profissionais, pessoas da área acadêmica também, na área de energia em geral, e você é um nome que foi selecionado, pensado por todos nós, pela sua experiência que você teve no setor, mesmo quando você passou por áreas às vezes específicas, seja como na Alstom, como equipamentos, ou seja dentro do BNDES, ou na associação comercial, você sempre esteve ligado à área de energia. E agora você volta novamente à Eletrobras como presidente do Conselho de Administração, e eu vou focar, assim, inicialmente em algumas questões para a sua avaliação sobre a Eletrobras. Perfeito. Eu queria perguntar o seguinte, quer dizer, a Eletrobras tem uma história de sucesso ao longo dos anos, você passou ali como diretor, você foi chefe de departamento, e passou depois como diretor, e já esteve no Conselho de Administração, volta, e há uma mudança no setor, há uma mudança de muitos agentes. Qual é o papel da Eletrobras hoje? O que você acha? O que ela pode contribuir para um futuro? Eu acho que a Eletrobras, ela nasceu dentro de uma ótica que foi a criação daquelas grandes empresas estatais da Europa do pós-guerra. A Eni, a Enel, a EDF, o CIGB na Inglaterra. E era uma ótica de participar no aumento da oferta da energia elétrica, porque era entendida a energia elétrica como o grande vetor da modernização da vida. E naquele momento, essas empresas todas, elas pensavam aumentar a oferta, mas também pensavam na criação das cadeias de suprimento de equipamentos para isso, pensavam no financiamento desse projeto inteiro. Então a Eletrobras nasceu tentando ser isso tudo e foi depois, a cada momento, desenvolvendo uma dessas capacitações. A primeira que ela abriu mão foi a questão da fabricação de equipamentos e a construção direta das obras, porque os setores de equipamentos foram logo percebendo que deveriam se associar aos grandes fabricantes mundiais, que é onde estava a pesquisa tecnológica. Então foram para isso. E as construtoras, especialmente as construtoras de obras civis, os empreiteiros, também tinham uma prática aqui de construção de estradas de rodagem, de ferrovias, e se adaptaram, vamos dizer, rapidamente à construção de barragens, que no Brasil tinha a sua especificidade. Elas eram barragens, normalmente barragens de terra com um núcleo, diferentemente das barragens na Europa e mesmo nos Estados Unidos, que eram principalmente barragens de concreto em vales estreitos. E essa tecnologia de mexer com terraplanagem, grandes cortes, era uma coisa que distinguia realmente a condição brasileira. As grandes figuras da mecânica dos solos naquele início vieram no Brasil, como o catedrático lá de Harvard, que era o professor Casagrande, grandes engenheiros de solo, que permitiram essa decolagem. Então,
A Eletrobras nasceu em 62. Foi um momento muito difícil, um ato do Jango Goulart. Ela não se consolidou. Você deve estar lembrado que mais ou menos nessa época, o Brizola nacionalizou a empresa de energia do Rio Grande do Sul e criou uma fábrica de equipamentos, a chamada Coenza, que depois foi vendida, era uma parceria com a Ansaldo italiana e que depois absorveu tudo. Mas enfim, nesse primeiro momento a Eletrobras não fez nada. E quando houve a Revolução de 64, o golpe de 64, a depender do interlocutor, e implantou um regime autoritário, esse tinha uma característica muito marcada, como as coisas militares, de planejamento. Estudar, planejar e fazer depois. Em geral, cuidando pouco de certas dimensões sociais. Era como se fosse um projeto estratégico, vamos fazer energia. O primeiro presidente escolhido, o Dr. Otávio Marcondes Ferraz, não surpreendente, era um grande técnico. Era um engenheiro que tinha projetado, o que na época já era um sucesso, a usina de Paulo Afonso, que é uma usina de extrema complexidade criativa, a gestão das águas entre Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4 e chegou, né? Depois. Aquilo é uma coisa muito bonita, o arranjo. Bela obra de engenharia. E o Marcondes Ferraz, um engenheiro paulista, muito voluntarioso. Basta dizer que o último grande projeto dele era barrar o Rio Paraná a montante das 7 quedas, fazer um canal até a atual posição de Itaipu, passar o rio todo para ali e dali para baixo jogar. Então ele secaria o rio inteiro ou deixaria uma mínima descarga sanitária ali na fronteira com o Paraguai e passava a água toda para o lado brasileiro. Você vê que era uma visão muito militar, muito impositiva. A água nossa não tem para ninguém. Nesse ponto, quando foi feito Itaipu, foi feito de um conceito extremamente equitativo entre o Brasil e o Paraguai e que viabilizou o Paraguai, no fundo, como um grande país que se beneficia de uma energia elétrica para a qual não teve que investir nenhum tostão, um bom português. Isso criou uma classe média no Paraguai e desenvolveu. Mas, voltando lá à Eletrobras, depois do Dr. Marcondes Ferraz, entrou o Mário Bering como presidente. E o Mário Bering deu a grande configuração, que basicamente era o seguinte: a Eletrobras será holding das empresas geradoras de energia. Essas empresas, elas têm uma característica diferente das distribuidoras. Elas têm um ciclo de negócios mais amplo. Elas precisam investir numa barragem. Os estudos começam às vezes 15 anos antes, 19 anos antes, medindo o rio. Depois tem que investir, e uma vez pronta, aí ela tem um custo de operação e manutenção muito baixo, e aquilo dura ali 50, 100 anos ou mais, e você precisa de vez em quando fazer uns investimentos marginais no retrofit. Temos usinas a Lais por muitos anos. Exatamente. Eu mesmo, quando fui presidente da SERG, eu recuperei uma usina de 1908, ainda com o equipamento original. 2 usininhas, aliás, a de Fagundes e a de Alberto Torres. São muito interessantes. É a segunda usina mais antiga do mundo que funciona com o equipamento original. São turbinas Voith e geradores General Electric.
construída e inaugurada em 1908, veja você. Já tem mais de 100 anos. Mas o Mário Beria, então, ele colocou a Eletrobras, primeiro, pensou na estrutura financeira para apoiar isso. Que na época você tinha um imposto único de energia elétrica e criou-se depois, em algum momento ainda, o empréstimo compulsório, que eram maneiras de capitalizar e construir a geração, porque esse ciclo era um ciclo longo. E o ciclo da distribuição, você puxa uma linha de distribuição ou constrói mesmo uma subestação em 1 ou 2 anos. Então você tem acesso a fontes de recurso mais curto prazo. Então você puxou para o Estado aquilo que você não tinha a estrutura financeira, especialmente que a demanda nessa época crescia a 10 a 12% ao ano. Crescer a 12%, você sabe, é dobrar a sua capacidade a cada 6 anos. Eu já na Eletrobras, em 74, o Brasil tinha mais ou menos uns 12 a 13 mil megawatts. Começou a fazer Itaipu, que tinha outros 13. Foi lançado o programa nuclear, que tinha outros 12. E tinha, naturalmente, São Paulo não quis ficar atrás, o Maluf lançou Porto Primavera, Rosana e Itaquaraçu, Minas também tinha as suas. Então todo mundo começou a fazer, e deu até a grande crise de um certo superinvestimento. Mas voltando lá à história da Eletrobras, aquilo ali, como foram anos, vamos chamar assim, dourados, a Eletrobras captava esse dinheiro a 6% ao ano, 4% parte dele, emprestava 12% e tinha um fundo financeiro muito grande que permitia ela dar uns financiamentozinhos para as outras empresas, mas que não decolaram. A SEAS, por exemplo, Estado do Rio, não decolou como construtor de usinas, o Estado do Rio Grande do Sul não decolou como construtor de usinas, mas a CEMIG sim, a CESP sim e a COPEL sim. As outras experiências todas de construir usinas a partir de empresas estatais foram mal sucedidas. Então consolidou-se essa visão de uma Eletrobras muito atuante na oferta e os estados na distribuição. Essa criou uma certa tensão a criação de Itaipu. Por quê? Porque Itaipu era uma mega oferta de energia, patrocinada pela Eletrobras, vamos dizer assim, mas você tinha que escoar. Então Itaipu é o primeiro grande caso bem sucedido do que posso dizer, chamou Project Finance, que são esses projetos cujo financiamento vem da própria receita que eles vão gerar. Então Itaipu, você vê no seu estágio final, tinha 100 milhões de dólares de capital e 23 bilhões de dólares de empréstimo. Ou seja, o principal fator que define a tarifa de Itaipu é o custo financeiro do empréstimo. Empréstimo esse feito ou garantido pela Eletrobras e Tesouro Nacional. Os paraguaios também não tinham nenhum dinheiro para isso. Nesse momento, ocorre aí o que dá a definição do final desse primeiro ciclo da Eletrobras. Ela que tinha herdado empresas distribuidoras daquele grupo Anforp, passa a Paulista de Força e Luz para São Paulo, a Pelotense de Energia para o Rio Grande do Sul, a Força e Luz de Minas Gerais, que tinha Belo Horizonte, passa para a CEMIG, e aí define esse padrão. Estados como distribuidoras, Eletrobras
na expansão da mega geração, complementada por usinas menores nos estados de São Paulo e de Minas Gerais e Paraná, que desenvolveram as suas tecnologias e as suas escolas. Esse modelo da Eletrobras, ele viveu bem uns 10, 12 anos. E aí ocorreu aquela grande reflexão mundial em torno do ano de 1980, que correspondeu a uma década perdida, eleição do Reagan, eleição da Thatcher, foi uma repensagem do papel do Estado. Na Europa, eles já tinham uma experiência mais longa, que o Estado entrou violento na reconstrução dos países depois da Segunda Guerra Mundial. E eles, então, começaram a perceber que as empresas estatais, elas, embora tivessem um discurso ideológico que defendia que isso é papel do povo, ser dono disso, na realidade elas serviam mais os interesses ou fisiológicos da classe política, nomear os seus apaniguados, ou os corporativistas das uniões e os sindicatos indicarem os seus. Ou seja, elas funcionavam muito mais para esses dois grupos políticos e sindicalistas que se apoderaram disso do que o povo. O serviço era caro, o serviço era ruim, era defendido em termos políticos, não em termos de lógica do consumidor. E o American Way of Life, que é a soberania do consumidor, o consumidor é que define, havia se propagado e as pessoas começavam a ver, não, mas eu tenho serviços mais flexíveis em outros lugares e tal. Então houve essa grande mudança de ares ali ao longo da década de 80, e isso se estendeu até mesmo para os países socialistas. E no final da década, 89, com a queda do Muro de Berlim, também ficou definida uma outra visão, é que a comunicação, ela ultrapassa a fronteira política. E a voz do povo, o poder de se expressar e o que querer, realmente é muito forte. Isso impactou muito a América Latina, porque como ela tinha ficado estagnada nesse final desse primeiro momento de modelo que a gente chamava de substituição das importações, que era um modelo que a gente criou barreiras grandes, você vê a nossa energia, a gente criava aqui energia para substituição de óleo, energia para substituição de carvão, energia temporária de substituição de térmicas, e o custo era uma fração do total. Então o Brasil, que era um país dependente do alumínio, ficou um exportador de alumínio, exportador de cobre, exportador de zinco, tudo isso. Por quê? Porque você não tinha uma cobertura universal de energia, mas tinha uma tarifa tão baixa que valia a pena produzir produtos eletrointensivos no Brasil para exportar. Tudo isso entrou em crise, e a Eletrobras principalmente entrou em crise, porque ela caiu em si, que ela estava construindo 23 usinas, quando talvez 4 fosse necessário. E nessa ocasião foi um momento de, eu acho, muita coragem, botar a pé no freio, parar 15 usinas, acabar uma de cada vez e recolocar a empresa nesse caminho. Criar o fundo de financiamento, chamado FINEL, para financiar as distribuidoras, e usar especialmente a capitalização de Furnas, sua controlada, que era uma cash cow, tinha boas usinas amortizadas, para iniciar esses estudos no Amazonas.
Nessa época, a Eletrobras também fez um grande investimento em estudos na área ambiental. Ela começou a depender muito de financiamentos do Banco Mundial, e o Banco Mundial teve uma visão muito grande de que não se podia continuar fazendo usinas como se faz no Brasil até hoje. Pega um pedaço do rio, barra e faz uma usina e acha que não existe nada para cima nem nada para baixo, ou quando muito um compromisso assinado num papel de fazer coisas. Isso, no meu modo de ver, é absolutamente errado, e é errado há muito tempo. Não é isso que eu aprendi na faculdade, estou fazendo 50 anos. Aprendi que as bacias necessitam ser geridas integralmente. Lamentavelmente, a constatação dessas coisas, eu diria que nos últimos 20 e poucos anos, não foi adotada pela Eletrobras. Voltou a ter comandos, do modo geral, muito políticos e muito ligados a manter aquele modelo, mas para um mundo que já não era o mundo que ele funcionou. Então, até bem pouco tempo atrás, esse tipo de preocupação permaneceu. Há muito poucos anos, 6 ou 7, a Eletrobras criou uma diretoria de distribuição. Isso é uma aberração absolutamente... É como se a China, que tem uma área semelhante ao Brasil, na ordem de grandeza, ou o Canadá tivesse uma diretoria de distribuição chinesa. Cara, isso não existe. Distribuição é um negócio local, é um negócio regional, é um negócio de uma empresa, não de um órgão de governo. Então, a Eletrobras ela precisa reencontrar o seu papel. Eu acho que esse é o desafio da atual gestão.